Olá, boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Uma série de lives, gente, que está sendo feita exatamente por conta deste livro aqui, Crenças no Sentido de Vida e Habilidades Sociais. Hoje nós temos um convidado muito especial, que na verdade é um grande amigo, um grande sacerdote. Então hoje nós vamos falar sobre sentido de vida e relações humanas, como encontrar sentido de vida nos nossos relacionamentos. Então hoje Padre Cláudio, ele vai falar para nós um pouco sobre como encontrar sentido de vida dentro de tudo que ele traz como experiência, né? Até com a missão de sacerdote. Ele tem uma riqueza muito grande a acrescentar a cada um de nós. Então, não sai dessa live, fica aqui, vai compartilhando para as pessoas que gostam e querem saber um pouco mais sobre a vida de Viktor Frankl e quer saber um pouquinho sobre logoterapia. Esse livro também faz interface da logoterapia com as habilidades sociais, que são, na verdade, meios para responder à vida, responder de forma nova as nossas relações. Bom, relacionar-se é algo inerente a toda pessoa humana, todo mundo se relaciona. Agora, relacionar-se e ir lá encontrar sentido de vida é uma outra questão. Então, vou chamar aqui Padre Cláudio para falar com a gente um pouco sobre logoterapia. Ele que também está fazendo um belíssimo trabalho sobre logoterapia. Opa! Boa noite, Lu. Tudo bom? Boa noite, Padre. É uma alegria tê-lo aqui, Padre. Sejam muito acolhidos nessa série de lives que nós estamos fazendo sobre como encontrar sentido de vida nas relações humanas. O Senhor é muito caro para mim, muito caro para a comunidade. Seja muito bem-vindo, tá bom? Ô, Lu, que alegria participar desse momento. Eu que tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado algumas lives quando dá tempo, e eu tenho, assim, uma admiração muito grande por você. A gente já se conhece antes, né? Da gente ter estudado junto também na faculdade, com o mestrado. Eu tenho um carinho também muito grande, quero dar um beijo a todo mundo que está entrando, você que está aparecendo. Esse é o momento onde a gente consegue partilhar também a vida, troca experiência, a gente experimenta o amor um do outro. Então, assim, estou muito à vontade e estou muito feliz em poder participar desse momento contigo, tá bom? Padre, para quem não conhece o Senhor, se apresenta para quem não conhece o Padre Cláudio. Então, eu sou um ser humano falho pra caramba, tenho 38 anos, né? Lá na paróquia eu digo pro pessoal que só tenho 33, né? Da idade de Jesus. Mas enfim, eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho 10 anos de padre, né? E agora no dia 23 eu completo 10 anos. Estou em Padre Miguel, lá na paróquia Maria Mãe da Igreja, né? E tenho estudado um pouquinho, né, sobre o Viktor Frankl. Na verdade, desde seminário a gente aprende, então a gente vai estudando um pouquinho e graças a Deus a gente está no finalzinho de uma jornada. Agora na sexta-feira eu defendo a dissertação do mestrado e, enfim, hoje passei o dia inteiro estudando. Mas é isso, então esse é o Padre Cláudio, um ser que está em construção, alguém que se ama, que ama viver, que ama estar relacionando-se com as pessoas. Esse sou eu um pouquinho. Muito bem. Padre, o senhor recebeu... O senhor tem um livro, né? Esse livrinho aqui? Tenho, com certeza. Com certeza, Padre, com certeza. Um dos dois grandes pilares do livro é falar sobre sentido de vida e relações humanas, né?
Então, assim, eu queria que o senhor fosse bem livre dentro da sua experiência, porque é algo bem particular quando se fala dentro do contexto eclesial, né? Se nós partíssemos do princípio em falar de relações, de relacionamentos, porque o público-alvo do trabalho foi os coordenadores de pastorais, né? Nós mapeamos toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro e, na verdade, falamos e entrevistamos, não foi uma entrevista, na verdade, eu apliquei duas escalas sobre esses coordenadores. Então, na verdade, está bem dentro, é um público que o senhor sabe falar muito bem, né? Sabe quem são. Então, na verdade, se eu perguntar hoje para o senhor, assim, dentro da sua experiência, da sua prática, quais são, assim, as maiores dificuldades que, na sua prática ministerial, o senhor percebe que são as dificuldades de um relacionamento? Vamos lá. Então, boa noite para muita gente aí chegando, dando tchau, Deus abençoe. Então, Deus abençoe para todo mundo, uma alegria mais uma vez. Então, vamos começar o seguinte: todos nós somos seres sociáveis, né? Essa é a primeira premissa, né? Nós estamos em constante crescimento, em contato com o outro, e nós classificamos as relações humanas sempre a partir dessa interação com o outro. Então, desde pequeno, a gente começa a se relacionar, seja na nossa zona familiar, na área de família, e a gente vai tendo contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, e aí a gente recebe a visita dos padrinhos, dos tios, e a gente vai se relacionando, a gente vai aprendendo, a gente vai trocando essa experiência. E quando a gente vai crescendo, aos poucos, isso vai alargando, né? Nós vamos saindo de casa, vamos ter relacionamento com amigos, na escola, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai mergulhando no mundo onde nós vamos ter constantes trocas de experiência, né? E aí a gente entra já num ponto que você trouxe, mergulhado, na verdade, dentro da cognição social. Então, para quem está ouvindo, a cognição social é um tema próprio da psicologia. Travou? Só um pouquinho para a gente, a sua fala, padre. Tá, então vou voltar a uma parte da cognição social. Dá para ouvi-lo? Ok. A cognição social, ela é, dentro do estudo da psicologia, algo muito importante e é o fundamento desse livro aqui. A cognição social trata do processo, né, pelo meio do qual as pessoas compreendem, né, e explicam a si as suas atitudes, a sua forma de perceber o mundo, de se relacionar, como elas se percebem, como elas percebem as outras pessoas. Então, dentro da cognição social, que é um estudo próprio da psicologia, a gente consegue entender o seguinte: quando a gente se relaciona com o outro, há uma troca. Nunca você vai para a escola e você só aprende. Você vai para a escola e você também acaba ensinando, né? Assim, quem vai para uma igreja, ela vai para ouvir a palavra de Deus, mas, no fundo, a postura daquela pessoa acaba dando também. Enfim, então nós somos seres relacionais, nós trocamos experiências ao longo da vida, em todos os momentos, em todos os círculos que a gente possa andar, todos os círculos sociais, sempre vai ter essa troca. E para isso é preciso uma coisa que é interessante, chamada a arte de conviver. Por quê? Porque cada um é diferente, né? Eu sou diferente de você e cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade, não é verdade? Então é importante que a gente entenda uma coisa. No meio desse percurso, né, dessa convivência, algumas vezes existem atritos. E esses atritos se transformam em grandes dificuldades, dependendo se a gente não tem o manejo, se a gente não tem maturidade, se nós não temos habilidades sociais, aquelas coisas que são pequenas se transformam em grandes coisas, né? Aí vem então a sua pergunta, né? Então, quais são as principais dificuldades dentro desses relacionamentos, né? Existem diversas dificuldades, né? Mas talvez uma das principais dificuldades dentro de qualquer relacionamento. Aí você pensa no relacionamento pai-filho, no relacionamento entre irmãos, no relacionamento de amizade, no relacionamento de namoro, no relacionamento de casado, enfim, qualquer relacionamento social, existem diversos.
Mas eu sempre falo, eu penso que o fechamento de si é um grande problema, né? Quando a gente se fecha, a gente não dá oportunidade para o outro nos descobrir. E quando a gente se fecha, a gente trava a comunicação. É como se você perdesse completamente o que te mantém online. Exatamente. É como se você perdesse a conexão, né? E você não consegue mais encontrar sentido no relacionamento. Porque o relacionamento é essa troca. Quando você se fecha, né, não há possibilidade nem de entrar, nem de sair nada. Então, o fechamento é algo muito preocupante. Né? Então, a gente não pode cortar, né, esse dar e receber. Quando a gente se fecha, né, aqui no Rio de Janeiro, eu acho muito interessante. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, uma das primeiras expressões que eu aprendi foi: não leva para o teu coração. Não, você fala assim, não leva para o coração, não. Não leva para o coração. Eu acho muito legal isso. Não leva para o coração, não. Porque quando a pessoa leva o coração, às vezes, assim, se não se trabalha, acaba se fechando. E de fato, aquela coisa simples, pequena, que acaba crescendo, não é verdade? Então, assim, é sempre interessante você dar o feedback, é sempre interessante você ter essa capacidade de se comunicar. Né? Ó, Lu, foi legal. Então, pô, Lu, ó, não foi bom. Não é simplesmente você chegar e dizer assim, ó, eu me fechei, aí eu não vou falar, enfim, é muito triste. Né? Quando a gente se fecha, a gente não dá uma oportunidade para, de fato, acontecer essa interface, essa integração. E isso, para mim, eu considero talvez uma das dificuldades do relacionamento social. Padre, falando nisso, tocando nessa questão de fechamento e abertura que o senhor acabou de dizer, o senhor também tem essa impressão que às vezes as pessoas pensam que estão abertas à relação, mas não estão. Eu acho que é exatamente isso que o senhor está dizendo quando fala de fechamento e abertura. Às vezes nós estamos nos relacionando com as nossas próprias necessidades, né? E não conseguimos ainda nos relacionar com o outro. Isso é muito real, né, padre? Com certeza, com certeza. E existe essa necessidade de nos darmos, só que muitas pessoas, ao longo do tempo, elas vão, infelizmente, por relacionamentos que não são tão saudáveis, vão adquirindo manias e dificuldades que acabam nos fechando. Né? E aí você pode explicar isso muito bem por um trauma do passado, por uma forma violentadora de amizade, enfim, de algo que se viveu, e você acaba refletindo no hoje. Esse livro aqui, minha gente, quem não conhece, deve ler, deve conhecer, tá bom? Lá na página 73, Lu, você escreveu uma coisa que eu achei fascinante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Você fala um pouco sobre a realidade do mundo hoje. Eu acho muito interessante, vale a pena, o pessoal que não leu, vale a pena adquirir depois. Fala sobre como se fosse a gênese desses grandes problemas, né? Desses problemas de relacionamento, da falta de habilidade social. Lá na página 73, você diz assim: em relação aos valores cultivados na sociedade pós-moderna, percebe-se que existe uma cultura que não existe uma cultura de autorrespeito, mas sim uma cultura de vaidade. Uma cultura que fundamenta a sua posição. Eu acho interessante, aí você vai fundamentar por que não é por que é uma cultura de vaidade. Aí você vai dizer, primeira razão, que o conceito de vaidade não atribui o valor à virtude, mas às aparências. Cara, isso é fascinante, porque quando você pensa que eu existo para me relacionar com o outro, eu me existo, né, para estar em relação com o outro, o que acontece? Eu preciso estar apto para isso. Mas quando eu sou envolto, por exemplo, aí como você tinha tocado naquele ponto, né? E eu toco já nesse ponto da vaidade, as pessoas muitas vezes elas trazem muito de si, o ego, a necessidade de aparecer, e muitas pessoas deixam de viver para interpretar um papel. E muitos desses papéis são envoltos na vaidade. As pessoas precisam ter um status, tem essa necessidade. E aí, quando você vai ver essa sociedade pós-moderna, como você acabou mesmo de dizer, ela, em vez de estar fundada em tantos pilares, acaba sendo
revestida e fundada na vaidade, ou seja, há uma preocupação apenas comigo, com o papel que eu interpreto, como eu apareço para as pessoas. Isso é bem preocupante, doentio. E aí, o que a gente vê na prática, padre, o senhor pode me corrigir, se caso o senhor não percebe assim, mas o que acontece quando há um fechamento da pessoa, e até mesmo inconsciente, como estamos dizendo, né? A pessoa às vezes não sabe que ela não está aberta à relação, ela acha que está se relacionando. Mas quando verdadeiramente ela está fechada em si, o que acontece são muitos relacionamentos adoecidos, né, padre? Quantos relacionamentos adoecidos nós vemos na prática, né? Sim, sim. Tem um filósofo chamado Martin Buber, ele fala muito a respeito de um conceito que eu acho fascinante, que é o conceito de alteridade, né? Ou de sair de si, uma realidade exodal. Né? Essa é uma realidade que deve permear o coração de todo ser humano. E aí eu não estou falando para quem é cristão, não estou falando para quem gosta de igreja, não tem nada disso. Eu acho que todo homem ele tem essa necessidade de sair de si e ao encontro da necessidade do outro. Né? E toda vez que a gente se fecha, a gente faz esse movimento contrário. Ou seja, esse movimento de alteridade, de sair de si, é o movimento que o Viktor Frankl, inclusive, fala que é o que dá capacidade para se encontrar o sentido de vida. Né? Eu acho fascinante o fato dele dizer todo ser humano é um ser que busca sentido, e essa busca nunca é dentro de si, mas a busca é sempre fora. Né? Daí entra um outro conceito logoterápico que fala o homem é um ser no mundo, porque justamente não é algo abstrato, mas é no mundo que ele vai vertentes que se pode falar sobre esse sentido de vida. Mas o principal nunca estar dentro, mas sempre estar fora da gente. Eu acho que assim, o senhor até responde o que eu ia lhe perguntar. E acabar de perguntar sobre isso. Eu ia perguntar, padre, qual é a relação, então, de sentido de vida e relacionamentos? Há a possibilidade de encontrar sentido de vida nos relacionamentos? Né? Acho que o senhor acabou até respondendo. Claro, claro. O Viktor Frankl, ele fala o seguinte, o sentido da vida está fora de si. Todo mundo sabe, não está dentro de mim. E ele fala que existem 3 tipos de valores que podem se encontrar o sentido de vida. Primeiro, o valor vivencial. Segundo, o valor atitudinal. Né? E terceiro, o valor criativo. Ou seja, vou começar pelo último, valor criativo. Eu posso encontrar o sentido de vida numa criação, numa arte, em uma pesquisa. E isso, é claro, nunca é para mim apenas, mas é para o bem comum, é para o serviço. Então, eu sou estudioso, estou descobrindo a cura do câncer, a vacina aí para o Covid-19. Enfim, então há uma possibilidade de se encontrar um valor criativo. Ou seja, eu encontro sentido de vida no valor criativo. Depois, num valor atitudinal. Quando, por exemplo, eu sou enfermo e eu tenho uma doença incurável, eu não posso mudar aquilo, sabe? Mas naquela situação eu sou capaz, né, de transformar minha vida. E a gente vê tanto isso naqueles atletas, por exemplo, né, de cadeira de rodas. Ele não tem como mudar aquilo. Ele podia escolher ficar numa cama, deprimido, e de repente você, quando conversa com eles encontraram esses valores atitudinais. Ou seja, eles estão numa situação que não há como mudar, mas eles transformam aquela realidade dando sentido de vida. E por último, ele fala sobre então esses valores vivenciais. Você pode encontrar o amor de sua vida, uma amizade verdadeira. Eu falo aqui, por exemplo, tem uma pessoa que está aqui, que eu vi que está comentando, tem uma meninazinha aqui chamada Tatiane. A gente é amigo, já tem mais de 15 anos. E a gente nem sempre se vê. Mas aí, respondendo essa pergunta, tá, Lu? Qual foi a pergunta que a Lu fez? Existe, então, uma relação entre sentido de vida e relacionamentos amadurecidos? Claro. A Tati está aqui, a Tati é uma fono, é uma super profissional, e a gente tem um relacionamento de amizade, assim, muito forte. A gente nem sempre se vê, mas a gente sempre está unido. E a gente nem sempre está junto, mas a gente percebe que existe algo tão maduro, tão profundo num relacionamento, que a gente encontra sentido.
E assim, eu sempre tento estar perto nos momentos mais difíceis e nos momentos de conquista dela. E também sinto ela tão pertinho assim, sabe? Em cada momento a gente troca muita mensagem, nem sempre é possível. Ela mora lá na Zona Sul e a Tati, ela é um ser humano incrível. Esse relacionamento que eu tenho, por exemplo, de amizade, de carinho, de paternidade, de irmandade com a Tati, eu considero que seja assim, um relacionamento de sentido de vida pleno, um relacionamento amadurecido. E é isso. A gente não tem o outro para sufocar, para estar preso, para sufocar, para segurar. Quanto mais a gente tem a capacidade de deixar a pessoa ser livre, ser quem ela é, mais a gente tem a capacidade de amar e de se relacionar de uma forma autêntica, amadurecida. E a partir daí a gente encontra, sim, um sentido de vida. Nossa, que belo isso. E eu acho que encontrar sentido de vida nos relacionamentos está aberto ao valor por excelência, né, padre? Que é o amor. Né? Acho que não tem outra forma de encontrar sentido se não for pelo amor. É verdade. Mas já falando do amor, né, que eu penso que é um conceito, na verdade, tão dito, tão falado, mas tão pouco, na verdade, ainda preciso nas suas exigências, né, padre? Tão dito hoje, eu falo que na última live eu falava com um psicólogo e eu falava também com ele, nossa, a gente fala que a gente ama a Coca-Cola e que ama a nossa mãe, por exemplo. Eu vi. Então, amar... Eu vi. Muito legal. Amar se perdeu, né, no caminho agora, né? Mas, dentro até do que Viktor Frankl diz, quando a gente vai entender o que é o amor na sua exigência, porque o amar exige de nós, né, um movimento a todo momento de sair, de transcender. Se as pessoas que estão aqui hoje, né, estão nos assistindo, tem muita gente, tem muito dos seus paroquianos aqui também nos assistindo. Qual seria, padre? Eu sei que, na verdade, o amor ele tem passos, né? São movimentos da alma em direção a uma outra pessoa. Qual seria, assim, um primeiro movimento? O que o senhor pensa dentro da sua prática, né, missionária? O primeiro movimento da alma de uma pessoa em direção a outra, o que tange ao amor. Ok. Primeiro eu queria falar um pouco sobre Bauman. Bauman, ele tem... Algumas pessoas conhecem, na verdade muita gente já conhece o Bauman, mas ontem eu estava conversando com um sacerdote sobre uma das frases do Bauman. Bauman é aquele autor que fala sobre a pós-modernidade líquida e o amor líquido, enfim. Inclusive, quando eu li esse livro, eu achei muito interessante uma frase que ele diz assim, olha, o amor, na realidade atual, no mundo atual, é muito fácil de ser vivido, uma vez que o amor não precisa ser, ele fala, hoje o amor é fácil de ser vivido porque o amor não precisa ser compreendido e cuidado diariamente. Eu acho assim, parece uma frase muito simples, mas não, é algo muito profundo. O amor, ele é como se fosse, o amor de hoje é um amor descomprometido. Por isso que é muito fácil dizer eu te amo, né? Mas eu queria usar, na verdade, para responder essa tua pergunta, um outro livro, de um americano chamado, acho que muita gente também já conhece esse livro, mas é o Gary Chapman. Gary Chapman, ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. É muito legal esse livro. Muitos casais usam, né? É claro que esse livro foi depois transferido aí para as realidades aí de empresas e tudo mais. Mas quem não leu esse livro, vale a pena ler. Gary Chapman, ele fala as 5 linguagens do amor. E ele fala, então, que nós precisamos encontrar uma forma sadia de expressar o amor. Por exemplo, minha gente, presta atenção, quem teve muitas vezes um relacionamento muito difícil com a figura do pai, muitas vezes vai entender o que o padre está dizendo. Não faltou o amor do pai. Talvez o que tenha faltado é a capacidade do pai se expressar ou expressar esse amor de uma forma mais clara. Né? E aí, então, o que esse autor americano ele diz? Ele diz o seguinte, que na nossa realidade as pessoas não estão conseguindo expressar muito bem esse amor. E aí ele escolhe 5 formas, que ele diz, são as 5
linguagens do amor. E ele vai dizer, então, que a gente consegue dar amor de 5 formas. Primeiro, no tempo de qualidade. Eu expresso meu amor quando eu tenho tempo de qualidade, quando eu falo palavras assertivas, quando eu dou presentes, quando eu tenho um toque físico, né? E quando eu sirvo. É muito interessante esse livro. Quem não leu, As 5 Linguagens do Amor, vale muito a pena. Olha só que interessante. Ele vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu preciso ter um tempo de qualidade com aquela pessoa que eu amo. Não adianta você dizer que ama se você não gasta tempo, se você não se dedica, se você não conhece. Né? Aí vem aquela frase de Santo Agostinho, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então ele vai dizer assim, para que o amor seja expressado e para que o outro consiga receber esse amor, eu preciso ter um tempo de qualidade. Aí, por exemplo, a gente vai para um restaurante, você já viu quanto tempo a pessoa que está na mesa, muitas vezes fica tocando, mexendo no celular? Ou seja, aquele tempo não é um tempo de qualidade. Ou seja, ali você não está conseguindo ser para o outro, você não está sendo inteiro para o outro. Então, ele vai muito mexer e fala a respeito desse tempo de qualidade, que é estar, não simplesmente fisicamente, mas inteiro. Né? Aí eu lembro também muito, que eu acho legal, uma experiência da minha irmã. Ela mora em Portugal, ela é casada. E a minha irmã, ela diz o seguinte, todas as vezes que ela sai, e ela chega às 5 horas da tarde do trabalho, e o esposo dela também. Então, quando eles chegam em casa, cada um, Lu, tem 1 hora para fazer suas coisas. Aí um vai, olha os e-mails, olha o celular, olha os vídeos, redes sociais. Quando acaba essa 1 hora, ninguém mais toca no celular. E eles ficam juntos e fazem tudo junto. Vão cozinhar juntos, vão fazer tudo junto. Eu acho muito legal. Porque, de fato, né, eles estão tendo ali um tempo de qualidade. Eles estão se amando, eles estão investindo um no outro. E aí não tem aquela necessidade, né, de ficar o tempo todo rede social. E não que isso seja ruim, mas ali naquele momento eles são inteiros um para o outro. Depois, a segunda característica, a segunda linguagem do amor, ele fala sobre palavras assertivas. Né? Como os nossos relacionamentos eles precisam disso. Porque... Oi? Oi, padre? Oi, acho que o padre travou um pouquinho. Travou para vocês também, gente? Travou, né? Peraí, vamos ver se vai voltar. A gente pede para ele retornar. Ele vai sair. Vamos esperar ele voltar novamente, porque isso são coisas da internet. Né, gente? Sai dessa live, não. Sai não, peraí, o padre vai voltar. Ele está falando das 5 linguagens do amor. Voltou, padre! Ah, graças a Deus. Desculpa. Bom, a gente tem que rezar por uma palavra assertiva, padre. Volto, claro. A gente tem que criar um santo para a internet ou para a rede de Wi-Fi. Para a gente pedir sempre a intercessão desse santo. Eu já falei que é Nossa Senhora da Internet. É, Nossa Senhora da Internet. Vou pedir a intercessão de Nossa Senhora da Internet. Então vamos lá. Essas palavras assertivas. Gente, é impressionante como você já vê assim, você vê um casal, eles se amam a vida inteira. Ou então você vê o pai e o filho, eles se amam muito. Mas a maioria das vezes eles só conseguem guardar as palavras que machucam. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, como existe pra gente, a gente que é psicólogo, a gente que é sacerdote, a gente consegue ver que muitos problemas residem, né, em traumas que ficam, porque as pessoas guardam. É justamente essas palavras ruins. Então, o Gary Chapman, ele vai dizer o seguinte, vocês precisam usar palavras assertivas, palavras que expressam, de fato, um amor, que expressam o valor do outro, e cuidar, né, até mesmo na hora de corrigir, de evitar de se usar uma palavra precipitada, uma palavra que não corresponda com a realidade, sabe? Então, uma segunda linguagem, ou a segunda forma de amar, segundo o Chapman, é justamente ter essas palavras assertivas, né? E uma terceira, que é muito mais fácil, aqui no Brasil, pelo menos, na América do Sul, existe uma facilidade muito grande, que é dar presentes, é presentear.
Eu acho isso maravilhoso, porque é sim uma experiência incrível. Eu fiquei realmente, eu vou dar um testemunho, tá? Eu fiquei impressionado nessa pandemia. Teve uma paroquiana, que eu não vou dizer o nome, mas acho que tá até aí, passou por aí. Eu fiquei impressionado, eu chorei muito. No meio da pandemia, sabe aqueles momentos mais difíceis, sabe? Ela tirou o dia dela, eu acho que ela gastou um dia inteiro. Ela fez um almoço, ela fez sobremesa, ela fez tudo e levou para mim. Aí eu fiquei assim imaginando, meu Deus, quanto amor que ela colocou e quanto preocupação. Tava todo mundo com dificuldade, tava todo mundo assim, sabe, sem ter dinheiro. E ela gastou assim o tempo dela, ela perdeu um dia, Lu. Você tem noção, ela perdeu um dia. E assim, eu fiquei assim, poxa, enquanto as pessoas estão sempre se preocupando consigo, aquele gesto falou muito, né? Então, o presentear é lembrar, é dar-se, né? É dar-se em pedaços, é dar-se no esforço, é dar-se nesses gestos simples, né? Às vezes você passa ali, eu comprei algo que eu lembrei de você. Então, esse fato de lembrar é maravilhoso. Então, assim, é sempre uma expressão, uma linguagem do amor. Eu acho que eu vou correr aqui para não perder muito tempo, mas enfim. Não, padre, tá ótimo. Fale pra gente. Tá ótimo, tá ótimo. E aí ele vai falar então sobre a quarta linguagem do amor, que é o toque físico. Eu acho isso também fascinante, sabe? Mas, muito gente, carioca também, né, padre? É verdade, é. É mais carioca do que americano, na verdade. E assim, a gente está vivendo uma realidade digital, onde tudo, né, tem sido digital. Meu Deus, o pessoal agora está pensando em fazer o curso de batismo digital, gravado, meu Deus do céu. Essa semana a gente estava decidindo, será que a gente vai fazer isso ou não vai? Enfim, tudo tem sido digital. A semana a gente estava tendo uma reunião, e aí, como é que vai ser a festa de São Judas? Se a gente vai vender online, se vai ser presencial, enfim, a vida da gente tem sido digital, online, e cada vez mais a gente tem essa necessidade de tocar, de cuidar. Está perto, porque está né, tudo muito pai? rápido, porque a gente muitas vezes não tem tempo, não é, Lu? Então, tocar o outro, né? Não é simplesmente dizer assim, eu estou aqui, mas é dizer assim, a pessoa que ama você. Tá dando segurança. Isso é fundamental, nada melhor do que um abraço, né, Lu? Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para poder abraçar. A gente é muito assim, né, padre? Também quando a gente chega nos lugares, né? A gente chega já abraçando, já beijando. A gente tá... Você precisa entender que isso é uma expressão, né? Uma expressão de carinho, de amor. É verdade, é verdade. Quanto a gente sente falta disso, né? Enfim. E por último, servir. Uma linguagem do amor que você pode fazer com qualquer pessoa. E poucas pessoas, na verdade, hoje estão dispostas a ter essa linguagem. E por que a gente precisa tanto dessa linguagem? Porque nem sempre o outro consegue perceber que a gente ama. Nem sempre a gente consegue dizer eu te amo. Não é verdade? Sim. Porém, um gesto teu, né, é capaz de mudar muita coisa. E a gente sabe que as coisas mais inéditas a serem expressadas não precisam ser ditas, elas precisam ser demonstradas. Então, sirva a sua esposa, né? Nada melhor do que surpreender a pessoa que você ama. Principalmente, eu estava dizendo isso para um amigo, olha, você não precisa que eu lhe peça nada, não. Quando a gente ama, a gente se compromete, a gente sabe que a gente pode estar junto, né? E simplesmente você, quem ama, percebe. Não foi assim que Nossa Senhora fez? Lá nas bodas de Caná, ela amava aquela família, ela percebeu, então foi o toque dela, ela começou a servir. Por que Nossa Senhora percebeu, Lu, que faltou vinho? Sabe por quê? Porque ela estava servindo. Ela estava lá no meio dos funcionários, dos serviçais, e só por isso foi que ela conseguiu identificar que não tinha mais vinho. Você sabe que essa expressão de amor, que é tão carente, o mundo carece tanto. Por quê? Porque o mundo está muito utilitarista. Se você me der isso, eu dou aquilo. Não é assim? Ou então, eu só vou entrar ali se for para ganhar alguma coisa. Não é assim? Mas, na verdade, a linguagem do amor, essa quinta linguagem do amor, de servir o outro, é uma preocupação muito mais... Aí a gente volta para o Victor, né? De encontrar o sentido, que é uma realidade sempre fora da gente.
Então, o amor é o pilar do sentido de vida. A gente só vai encontrar um sentido de vida quando a gente tiver amor. Quando a gente quiser ter um relacionamento articulado, um relacionamento maduro, a gente vai aprender a amar de verdade. Eita! Muito bom, meu padre! Eita! Padre, acho que dá para fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Dentro dos relacionamentos, né? De habilidades mesmo em relacionar-se, que a gente vai construindo ao longo da vida. Quem nunca teve problema nos relacionamentos, né, padre? Com certeza. Quem nunca teve, né? Mas, assim, na sua visão, na sua perspectiva, qual é a habilidade, assim, prioritária, né? Dentro de uns relacionamentos, até aquele relacionamento que a gente acha que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, né? Dentro da igreja, algumas pessoas falam assim, não, é minha cruz, né? É muito difícil. Qual seria essa habilidade que o senhor acha que é a prioritária, assim, na hora de se relacionar com alguém? Então, hoje muito tem se falado sobre a empatia, né? Sobre essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sobre essa capacidade de sentir o outro. E uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos, né, com os nossos irmãos evangélicos, já tive lá algumas vezes em encontros e tal, e principalmente assim, a forma com que eles lidavam, e eles ensinam muito isso, é a capacidade de você trazer para perto aquele que te dá problema. Eu acho fascinante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente quer repulsar, a gente quer expulsar, a gente quer colocar para longe. E a forma com a qual, na verdade, a gente precisa resolver e cuidar desses relacionamentos, né? E é ter essa habilidade de cuidar empaticamente, né? Eu percebi ao longo desse período, né, 10 anos de padre, mesmo na época de seminarista, as pessoas que não gostavam de mim, eu fui percebendo que, no fundo, eram aquelas pessoas que queriam e não conseguiam. Não sei se você já percebeu isso, já teve isso contigo. Você vê que aquela pessoa não gostava de você, e depois de muito tempo, a pessoa fala assim, poxa, eu tinha dificuldade de gostar de você. Mas depois... Travou? Travou só um então, pouquinho. vou voltar. Eu estava falando exatamente na hora daquelas pessoas que não gostavam do senhor. Então. Eu fui percebendo, então, que essas pessoas, depois de um tempo em que se aproximaram, as pessoas ficaram muito amigas, muito amigas. Ou seja, eu percebi, será que a capacidade de não conseguir ficar perto, então a pessoa se fecha e vai para longe, né? Eu fui percebendo, na verdade, que essas pessoas queriam, na verdade, ter amizade, ter proximidade. E eu percebo o seguinte, as pessoas precisam de atenção, e essas dificuldades que existem, esses conflitos de relacionamento, a gente realmente precisa se colocar no lugar do outro, né? Existem situações que são doentias, existem relacionamentos que são tóxicos, e a gente sabe disso. E existem coisas que precisam ser tratadas seriamente, que a gente precisa de uma ajuda psicológica para não se tornar refém, porque se a gente convive só nesse tipo de relacionamento, a gente não consegue ter um equilíbrio e uma qualidade de vida, nem saúde. Alô? Sim. Dentro da igreja, sim, da mesma forma. Então a gente precisa saber que se distanciar em algum momento para colocar limite, mas a gente também precisa saber se colocar no lugar do outro. E essa empatia que a gente tanto fala é essa capacidade, né, de sentir como o outro sente, de buscar entender como o outro vive, né? Uma outra habilidade é a habilidade de saber ouvir, né? De estar aberto ao diálogo, né? Eu acho que talvez uma das virtudes que eu tenho, e que eu aprendi muito com o meu sacerdote quando eu era pequeno, é em saber que eu não sou o centro, em saber que eu não estou pronto, que eu não sei tudo, e que eu serei corrigido. Né? E a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser podado. Então, quando a gente já abre um relacionamento dessa forma, fica mais fácil. Né? A gente não é perfeito, a gente não é 100%, e a gente precisa, então, saber que a escuta
né? O diálogo é capaz sim de abrir portas, né? Essas dificuldades, esses conflitos de relacionamento que a gente tanto fala, deve ser priorizada essa empatia, essa escuta, esse diálogo com o outro, né? Principalmente aquele ponto que a gente falou anteriormente, né? Que é o amor, né? O amor é possível. O senhor pensa, padre? O senhor pensa que, na verdade, algumas pessoas, quando estão em relação, quando elas estão se relacionando, elas talvez vão alimentando algumas ilusões sobre si, sobre o outro, no que tange, por exemplo, todo relacionamento em algum momento vai ter algum tipo de frustração, Sim. né? O senhor pensa também que é isso, essa dificuldade de se relacionar, também parte dessas premissas que as pessoas elas entram numa relação um pouco despreparadas a respeito do que são e de quem é a outra pessoa, de quem é o outro para mim. O senhor pensa nisso também? Sim, sim. A verdade é o seguinte, minha gente, todo mundo que está ouvindo aí, presta bastante atenção. Se a gente não amadurece, se você não vai para a tua direção espiritual, se você não vai procurar um terapeuta, é aquela coisa, você fica o tempo inteiro, sabe? Pensando que você é o centro, que tudo deve rolar e girar em torno de você. E não é assim. Ou seja, todos nós somos seres relacionais, todos nós precisamos saber que existe uma outra vida ali, o outro não é um objeto, né? E aí o que acontece? Quando a gente não está preparado, a gente cria essa ilusão, como a Lu falou. A gente cria expectativa demais, e quando a gente não está preparado, a gente quer que o outro viva em função de mim. Isso também não é sadio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Ou seja, quando eu não faço, né, do outro, né, a minha muleta para viver, ou seja, eu sou capaz de interagir, de me doar e de receber também do outro, existe mais ou menos um caminho de equilíbrio. Ainda assim, a gente muitas vezes cria, né, expectativa demais. E quando a gente cria e gera uma expectativa demais a respeito do outro, a gente corre esse risco, né, de se frustrar. Preste atenção. E hoje, a propósito, né, padre? de nosso Senhor Jesus... Oi? Voltou, só travou pra gente um pouquinho. Ai, desculpa. Pode continuar, padre. Nossa Senhora da internet. Mas, enfim, a proposta de Nosso Senhor é que ninguém se frustre. Porque quando a gente gera expectativa no outro, a gente muitas vezes pode amar, gostar, e isso pode decepcionar a gente um dia. Mas preste atenção que a proposta de Jesus, de Nosso Senhor, é de que, de fato, se ame sem esperar nada em troca. Entendeu? E a gente, preste atenção, minha gente, eu acho que a gente consegue ser mais leve, de verdade, quando a gente espera pouquíssimo do outro. Né? Teve uma pessoa que estava, não vou falar aqui o nome, mas a pessoa estava muito precisando de um trabalho e para eu fazer aquele trabalho eu ia gastar 2 dias. Eu gastei 2 dias. E entreguei na mão da pessoa. E a pessoa estava numa preocupação muito grande se ia conseguir colocar meu nome. Eu falei, não, esquece, por favor. Porque eu não fiz nada disso pensando em receber nada em troca, sabe? Porque justamente, sabe, ser um alívio para você. Fala isso para a pessoa. Então, assim, quando a gente faz as coisas, quando a gente ama, quando a gente se relaciona de uma forma despretensiosa, a gente começa a equilibrar as coisas, não gera expectativa. E aí, minha gente, você consegue ser mais leve, você consegue ter mais paz, seus relacionamentos... Sim, com certeza. É isso, Lu. Opa, meu Deus! Muito obrigada, padre. Olha, só não tem noção quanto a sua presença aqui é significativa para a gente, para todos nós que estamos ouvindo aqui. Existem 50 pessoas que estão aqui com a gente nessa live. Ah, que legal. Estão ouvindo a gente, estão ouvindo. Veio também para prestigiar a sua presença aqui. Né? Muitos paroquianos falaram assim, esse é meu padre maravilhoso. É que eu tenho o melhor povo que tem aqui do Rio de Janeiro é o povo de Padre Miguel. Você sabe disso, né? Eu sei que paciência é uma bênção. Paciência é uma bênção, mas o meu povo de Padre Miguel, eles são muito amorosos. Eles são muito, muito bons. Padre, eu preciso falar para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo de um acontecimento que vai marcar o ano de 2020. Nossa.
Que vergonha, Lu. Gente, eu preciso dizer para vocês que Padre Cláudio vai defender a dissertação de mestrado dele nessa semana. É verdade. Ai, Lu, tu é uma figuraça. Padre, eu sei que é algo muito significativo para o senhor. Sei o quanto o senhor é determinado naquilo que faz, o quanto o senhor mergulha, e não é pouca coisa não, sabe? Se dá por completo, é exatamente isso que a gente está conversando sobre isso, né? E eu fiz questão de trazê-lo, padre, porque eu vejo que o senhor é referência, não para envaidecer, não, nunca. Mas isso, quem convive com o senhor sabe bem disso, né? Os seus paroquianos estão aqui, as pessoas que conhecem a ti, sabem quanto esse movimento de profundidade que o senhor faz naquilo que o senhor se determina em fazer, né? É algo muito profundo, o senhor não se atém a coisas superficiais. Então, esse mestrado está sendo a sangue, suor e lágrimas, né, também. Então, assim, eu queria que o senhor tivesse esse tempo agora para falar um pouco sobre a sua defesa, falar um pouco sobre o seu título, né, um tema que envolve a sua pesquisa, e convidar a todos nós para estar nesse lugar. Minha gente. Então, vamos lá. Vai ser online a transmissão nessa sexta, 10 da manhã. Então, quem segue a Lu vai ter o link. Tá? Quem não segue a Lu, minha gente, segue a Lu. É Luciana Cordeiro Teles. Todo mundo vai lá no Insta dela, segue a Lu. Ela vai postar o link, tá bom? Da transmissão. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é mais fascinante, o tema é sobre correlacionar a espiritualidade com o sentido de vida. O conceito de sentido de vida é um conceito do Viktor Frankl, todo mundo sabe. Mas o que é mais fascinante para mim, de verdade, é o conceito que Viktor Frankl tem do homem. O Viktor Frankl pensa o ser humano como um ser bio, psíquico, social e espiritual. Ou seja, o homem não é simplesmente um ser que responde aos seus impulsos, um ser bio. O homem não é simplesmente um ser que responde à sua capacidade intelectiva ou psíquica, ou que ele é dotado de faculdade, de razão. E também o homem não é apenas um ser social que se relaciona, mas ele é tudo isso e mais um ser espiritual. É fascinante porque o Viktor Frankl ele fala que a espiritualidade é algo inerente, ou seja, o homem possui em si a realidade aberta ao transcendente, ou seja, o homem ele tem a capacidade sim de se conectar com Deus. Gente, isso é fascinante, é muito bonito. Às vezes passa despercebido, mas é verdade, a gente estuda isso. E essa realidade nos faz entender que a espiritualidade, que é a abertura para um sentido de vida, uma busca que integra dentro do homem essa capacidade de se relacionar com o ser superior, essa espiritualidade, ela é uma faca de dois gumes, porque ela pode produzir coisas boas e coisas ruins. Quando nós usamos a espiritualidade de uma forma errônea, nós podemos ficar bitolados, a gente pode ficar como, fechadas, e isso pode trazer uma série de complicações para a psique humana. Né? Mas, por outro lado, existem estudos, o que eu acabei de fazer também é um estudo científico, que prova o quanto a espiritualidade traz benefícios. Né? Nós somos acostumados a ouvir, por exemplo, que existem benefícios que a espiritualidade traz para aqueles que são doentes, enfermos, não é verdade? Mas sim, a espiritualidade não apenas auxilia os enfermos, mas ela traz benefício para todas as pessoas. Então, a pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa científica para ver se existia benefícios que a espiritualidade trazia para os jovens. E, é claro, minha amostra foi um público de universitários. E eu não vou falar muito não, que você que vai assistir lá na sexta-feira, ou então depois vai assistir no outro dia. A pesquisa mostra uma realidade muito legal, porque às vezes a gente tem a impressão de que o jovem é muito descomprometido com a realidade, que não quer saber de Deus, né, que não tem projeto nem perspectiva de futuro, nem engajamento com valores. Enfim, a minha amostra foram
mais de 1.000 pessoas, foram 1.298. Uau! 1.298 estudantes universitários que mostraram, os resultados mostraram alto índice, né, de crenças na espiritualidade e um resultado muito robusto, né, de que, de fato, quem é um ser espiritual ou aquele jovem que consegue experimentar a espiritualidade, ele consegue, sim, mais realizar o sentido de vida, né? Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas lá, tá, Lu? Mas, assim, Vai ser de fato, maravilhoso, pai. vai Vai ser sim, maravilhoso. A gente vai estar rezando pelo Senhor, porque eu tenho certeza que eu quero muito saber como que se deu essa pesquisa e o resultado dela. Eu sei que o senhor só vai liberar no dia. Que dia será, padre? Dia 28, sexta-feira, 10 da manhã. 10 da manhã. Tá Lu, ótimo. Então, gente, tô tremendo, Lu. E a Luciana, ela fica chamando mais gente, né, padre? Tá vendo? Mas vocês sabem que o Thiago Aquino vai estar na banca? O Thiago Aquino vai estar na banca. O cara que fez a escala que eu usei, Lu. É muita coisa. Olha, é um homem muito humilde, um homem maravilhoso. Você não vai ter problema com ele. Ele enriquece. Até a forma de Tiago criticar é singela, delicada. Mas eu tenho certeza que a sua pesquisa nós vamos aplaudir, ó, assim, de pé. Claro que de casa, né? Mas de pé. E agradeço muito, tá, meu padre, pela sua presença aqui, pelo seu trabalho que o senhor acabou de concluir. Maravilhoso. Acho que não teria sentido se não tivesse esse caminho todo que o senhor percorreu, né? Também tenho certeza que vai dar um artigo, um livro lindo, né? Tem sonhos aí, né, padre? Com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Mas então, obrigado, gente, quem quiser adquirir um livro, ó, Crenças no Sentido de Vida, o contato tá aí. Gente, vale a pena. Deixa eu fazer propaganda, Lu, porque olha só. Eu já tinha conhecido esse livro antes de virar livro, né? Porque eu já tinha dissertação que a Lu tinha me dado, mas vale muito a pena. Terminando de ler o livro, né? Estou aqui na página 77. Mas muito legal mesmo, assim, e atual. E o que eu acho interessante é porque não ficou algo como uma pesquisa, mas ficou como algo que dá para todo mundo ler, então vale muito, 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 muito a pena. É teu sonho, né, Thay? Eu vou te dar esse livro, tá, Thaizinha? Pode ter certeza que eu vou te dar. Thaís, ela é nota 1000, eu vou te dar esse livro. Pode ter certeza, me cobra. Inclusive, a paróquia do Padre Cláudio foi uma das paróquias, né, padre? Que a gente fez a avaliação e que eu fui até a paróquia, foi tudo presencial, com os coordenadores de pastorais. Não sei se tem alguns aqui que participaram da pesquisa. Se tem algum aqui, eu quero agradecer do fundo do coração, porque resultou em tudo isso, né? Na verdade, o final da pesquisa mostrou que precisam existir ainda treinos em relação às habilidades, né, padre? Por conta percebeu essa dificuldade, essa debilidade nos relacionamentos mesmo interpessoais. E aí, quando se tratam de coordenadores, né, precisam de fato, os coordenadores que lidam com tantas personalidades distintas, são líderes, né? Na verdade, ter uma intervenção aí a nível de treinamento, capacitação, né? Para que a gente possa aprender, claro, aprender a se relacionar, tudo ali objetivando uma evangelização mais eficaz, né, a favor da nossa igreja. Então, o senhor aqui como sacerdote significa muito para nós. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço, Lu. Você é um amor. Olha, eu tenho uma admiração por você, pela sua comunidade, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho de vida. Você é diferente, você é uma jovem diferenciada e sempre houve um amor desse padre por você. Você sabe disso, né? Uma admiração, um carinho, um amor muito grande. É recíproco, padre. Que bom, meu amor, que bom. Obrigado, padre, viu, pela oportunidade. Dando a bênção pra gente? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Todo mundo que está aqui, obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Obrigada, tá, minha gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo, Henry. Tô vendo aqui a Henriette.
Beijo, R. Tchau, tchau. A todos que ficaram com a gente até agora, muito obrigada, minha gente. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Na plataforma Berçabeira das Graças, lá no nosso canal. Se quiser ver, a gente vai deixar um pouquinho aqui ó, no feed, porque tem muita gente que gosta de ver depois. É verdade. E aí você vai poder rever alguns pontos dessa live, que foi maravilhosa. Sou suspeita para dizer. Beijo, gente! Beijo, tchau, sacerdote. tchau. Tchau.